Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você vai estar vendo esse vídeo. Meu nome é Zilton e você está no canal Evangelista Zilton, sempre uma palavra de Deus para o teu coração. E neste dia a gente vai meditar um pouco no livro de Atos dos Apóstolos. Você vai abrir a sua palavra aí em livro de Atos, no capítulo 17. A gente vai ler apenas 3 versículos dessa parte aí, desse do Atos. E diz assim: abra aí tua palavra, diz assim, verso 23. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual estava escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é que dá vida a todo, respiração e tudo mais. Amém, pessoal? Pessoal, esse no contexto dessa história, mais na parte de cima, essa foi apóstolo Paulo fez uma viagem para a cidade de Atenas. Essa cidade era muito idólatra, era uma cidade muito idólatra, tinha Deus de toda qualidade, para tudo tinha um Deus. Então ele aproveitou para o quê? Para pregar o evangelho naquela situação e aproveitou aquele altar que estava escrito ao Deus desconhecido para pregar o evangelho. O que acontece, meus irmãos? Eu, às vezes, fico pensando, no contexto geral, meus irmãos, tantas as vezes, sobre as pessoas do mundo. E eu fico assim, observando, são muitas as pessoas. Aqui mesmo, na minha cidade, são muitas, são diversas. Tem aqui uma festa, não sei se você conhece aqui em Campina Grande, o maior São João do mundo, que é um formigueiro de gente. É muita gente, é milhões de pessoas. Aí o que é que eu fiz? Eu fiz uma pequena pesquisa. Fiz uma pequena pesquisa, para você entender onde eu quero chegar. E nessa pesquisa, a gente tem 8,3 bilhões de pessoas no mundo. Essa é a população mundial até o presente momento. Sempre nasce mais, nasce menos, mas essa última pesquisa deu 8,3 bilhões de pessoas no mundo todo. Né? Tem cerca, aí o que é que eu fiz? Eu fiz os cristãos, tem cerca de 2,3 a 2,6 bilhões de cristãos em todo o planeta, em todo o mundo. Aí o restante dessas pessoas, né? Cada uma dessas pessoas tem um Deus desconhecido. Cada um desses 5,7 bilhões de pessoas tem cada um Deus desconhecido na sua vida. Um Deus que ele tem como Deus. Um Deus que ele tem como Deus. Só que a gente sabe que só existe um Deus. Existe um único Deus, o Deus verdadeiro. No versículo 23, você pode olhar aí, né? Porque a Bíblia diz que porque passando e observando, ele viu os objetos do vosso culto e viu o altar que estava escrito, né? Ao Deus desconhecido. Meus irmãos, tantos irmãos, a gente fica passando, a gente fica observando são muitas pessoas que têm um Deus desconhecido na vida. Às vezes é um vizinho, às vezes é um irmão, às vezes é um amigo. Ele tem um Deus desconhecido. Todos nós temos um Deus desconhecido na vida. O Deus desconhecido, não o Deus verdadeiro, não o Deus que salva, que liberta, não. Mas todo mundo tem uma crença em um Deus desconhecido. Diz assim, você tem amigos, né? Às vezes eu fico imaginando cada um Deus desconhecido dessas pessoas. Eu fico imaginando qual será o Deus desconhecido de cada uma dessas pessoas. Cada um tem uma crença, tem um Deus. Essas pessoas têm no seu coração um altar no qual está escrito o Deus desconhecido. Um Deus falso. Um Deus que a gente também tínhamos. Essas pessoas precisam de quê, meu irmão? Essas pessoas precisam do verdadeiro evangelho. Essas pessoas precisam. Às vezes, muitas vezes você trabalha em um comércio, tem um cliente, tem uma pessoa. Eu sei que é difícil, não é toda hora. Mas a Bíblia diz o quê? Pregar em tempo e fora de tempo. A gente tem que anunciar o Deus verdadeiro. Porque se tem o Deus desconhecido, porque tem o Deus verdadeiro. E o Deus desconhecido nada é mais do que um falso Deus. Não é o Deus verdadeiro, né? Aí às vezes temos, meus irmãos, como diz aí, passar e observar as pessoas. A gente tem que observar. A gente tem que observar as pessoas, um vizinho, um amigo, um amigo de faculdade, um amigo de infância, né? Tantas pessoas que precisam ouvir o verdadeiro evangelho, né? Aí, no versículo 24, ele diz assim: qual é o Deus verdadeiro? Você talvez diga, qual é o Deus verdadeiro, meu irmão?
o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Sendo ele, versículo 24, sendo ele criador dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Isso é muito importante. Né? Por quê? Porque o Deus verdadeiro, ele habita dentro de nós, ou seja, no nosso coração. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, porque ele está em nós. Ele está em nós. Por isso que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. E eu vou te provar isso. Meus irmãos, ele está no seu coração. Por isso que não importa o lugar onde ele habita no seu corpo. Muitos acham que igreja, templo, luxuoso, Deus está ali. Por isso, muitos acham isso. Mas a Bíblia diz, meu irmão, no livro de Coríntios, capítulo 6, no verso 19 a 20, diz assim no livro de Coríntios: acaso não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que habita em vós proveniente de quem? De Deus, e não sou de vós mesmo? Ou seja, você não é de você mesmo. O templo é seu corpo. O templo é a moradia do Espírito Santo. Por isso que ele diz que não habita em templo feito por mão dos homens. Porque se tiver ali o templo e a pessoa não tiver com Deus na sua vida, vai adiantar o quê, meu irmão? O templo está lá. A pessoa não tem Deus. No livro para você entender melhor, no livro de Mateus fala assim, no verso 18, capítulo 18, verso 20. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Ou seja, onde estiver reunido no nome de quem? No nome de Jesus. Não é no nome da igreja. Agora ele tem que estar o quê? Com Deus no seu coração, com Deus na sua vida, com o Espírito Santo no seu corpo. Né? Isso é que tem que ser feito. Porque muitas pessoas acham que o templo bonito, Deus está ali. Está não, meu irmão. Deus está no coração das pessoas que realmente falam do Evangelho do amor, que realmente falam de Jesus como um Senhor e Salvador. No versículo 25, lá vai no verso 25 do 17, diz assim: nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa ele precisasse, pois ele mesmo é quem dá a vida e a respiração e tudo mais. Meu irmão, quando ele fala que não é servido por mãos humanas, né, ele se mostra como Deus verdadeiro. Muitas pessoas têm servido a um Deus que precisa ser levado, que precisa ser carregado, que precisa de um carro, que precisa de pessoas para botar ele na cabeça e levar. Esse não é o Deus verdadeiro. O Deus não é servido, meu irmão. Muitas pessoas vão em procissão. Eita, leva, para o carro, bota em cima, leva, tira a santa, bota o santo. Isso não é o Deus verdadeiro, irmão. A Bíblia é bem clara, não precisa ser servido por mãos humanas. Ou seja, o Deus verdadeiro não precisa que ninguém carregue, como muitos carregam uma imagem, uma estátua. Não é o Deus verdadeiro, meu irmão, com todo respeito à sua religião, mas pare para pensar, leia a Bíblia, que você, com certeza, Deus vai te libertar e Deus te ama muito. E, com certeza, quando fala que não é servido, como eu lhe falei, isso aí é o Deus verdadeiro. Não precisa de homens para mostrar o seu poder, como muitos acham. Não precisa fazer algo. Muitos acham que para Deus você tem que fazer algo, alguma coisa. Muitas pessoas também, né, pregam em igrejas que são igrejas, né, igrejas falsas, igrejas de falsos profetas, prega que você tem que fazer campanhas para receber a bênção, meu irmão. Você tem que fazer tantas coisas. Isso tudo é mentira, meu irmão. Fazem votos, né? Fazem votos, sacrifício em dinheiro. Tudo isso, né? Diz se você dá mais dinheiro, a bênção vai ser maior. Meu irmão, isso é um falso profeta. Isso é uma igreja mentirosa. Isso é uma igreja mentirosa e hipócrita. Deus não precisa. O único voto, meu irmão, só para você entender, o único voto que a Bíblia fala, né? Votos que a Bíblia fala é o voto voluntário. O voto significa uma promessa voluntária feita entre Deus e você. É algo totalmente individual entre você e Deus. Você pode fazer algo, dedicar uma pessoa, uma oferta ou algo agradável em gratidão a Deus. Exemplo a gente tem com a mãe de Sansão. Ela era estéril, era orou e Deus concedeu. Aí ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu vou te dar ao serviço do templo. Ela fez um voto. O único voto que é bíblico, meu irmão. O resto é só conversa. Não existe essas campanhas como muitos fazem de voto, né? Muitos fazem de voto. Aí a gente vendo no versículo 25, 17, 20, diz assim: ele mesmo é que dá a vida a todos. Ou seja, ele é o autor da vida. É ele que dá, é ele que tira. Para você entender, quando ele diz assim, quando ele fala a vida a todos, ele nos mostra como o Deus, a sua soberania. Ele é que dá a vida, ele é que tira a vida.
Para você entender, no livro de Deuteronômio, no Velho Testamento, diz assim, no capítulo 32, 39, diz assim, depois você abre e você olha na sua Bíblia assim, ele fala assim, vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu salvo, e ninguém há que escape das minhas mãos. Deuteronômio 32, no versículo 39. Quando ele fala que eu sou, quando ele fala essa palavra sou, ele falou para Moisés no deserto. Eu sou o que sou, indica uma autoexistência, uma eternidade, uma identidade profunda. Na parte B, aí diz assim, e ele dá respiração e tudo mais. Meu irmão, a respiração é o nosso oxigênio, ou seja, onde a respiração, o fôlego, a nossa vida. Você pode prestar atenção, né? Quando tem um acidente, o socorrista, a primeira coisa que faz, ele diz aqui, olha se tem pulso, olha se ele respira, é a primeira coisa, porque a respiração é o fôlego, é a nossa vida, é a nossa existência, é a respiração. E tudo mais, na parte B, ele dá respiração e dá tudo mais. O que quer dizer com tudo mais? Ele fala que todas as coisas materiais que precisamos nessa vida, alimentação, roupas, né, e tudo mais. Ou seja, Deus é que dá tudo. Para você ter uma ideia, depois você abre Mateus, Mateus 6 e 33, e diz assim, ele que diz, buscar-me em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Deus, todas as demais coisas, Deus vai acrescentar na tua vida, meu irmão. Essa parte que é de tudo as demais coisas, só para você uma curiosidade, coisas na linguagem original não é coisa que se diz, e diz coisinhas, e todas as demais coisinhas, ou seja, para Deus, carro, casa, dinheiro, fama, tudo isso é coisinha, meu irmão. Tudo isso é coisas vãs que Deus vai te dar quando você buscar toda a sua justiça e as demais coisas. Faça a coisa certa, seja justo, seja fiel ao Senhor, e Deus vai mudar a tua vida. E tira esse Deus desconhecido do altar do teu coração e coloca o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro que eu te mostrei através desses vídeos. Veja as características desse Deus e você vai entender qual é o Deus verdadeiro e vai colocar o Senhor Jesus no altar do teu coração, e Deus vai mudar a tua vida em nome de Jesus. Vou fazer uma pequena oração para encerrar o vídeo, já vai com 12 minutos, meus vídeos sempre é 10 minutos, para que as pessoas possam assistir mais vídeos com pouco tempo, em nome de Jesus, amém? Fecha teus olhos, Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, preguei a tua palavra, preguei a tua verdade, sou o Deus verdadeiro, sou o Deus criador, sou o Deus que tudo pode. Pai, eu te peço que o Senhor visite essa pessoa, visite a família dela, visite, Senhor, que ela possa tirar esse Deus desconhecido do seu altar, do seu coração, e coloque o Deus verdadeiro, o Deus criador, o Deus, o grande eu sou, o Deus que não precisa de homens para nada, não precisa ser carregado, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor do céu e da terra. Então abençoa a casa dela, abençoa a família dela, Senhor. Se ela não te conhecer, faz ela te conhecer, abra a mente e o coração dela para ela conhecer o Deus único e o Deus verdadeiro, como o apóstolo Paulo pregava. Em nome de Jesus eu te oro e eu te agradeço, e eu abençoo essa pessoa que está assistindo esse vídeo, toda a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus e até o próximo vídeo.